Chegamos ao último vídeo do módulo 2 e nele nós vamos ver como integrar o nosso repositório local com um repositório remoto. Inicialmente, a gente vai usar o GitHub para hospedar o nosso repositório de receitas. Para que a gente possa criar um repositório no GitHub, é preciso ter uma conta no site. Criar uma conta no GitHub é muito simples. Basta abrir o site github.com e já na tela inicial clicar nesse botão Sign Up. E na tela seguinte, cadastrar um nome de usuário, o seu e-mail e alguma senha que você queira. E depois de ter concluído esse formulário, clicar no botão para criar uma conta. Depois de ter feito o login, essa é a tela principal do GitHub. Para que a gente possa hospedar o projeto de receitas aqui, a gente precisa fazer primeiro a criação do repositório remoto. Para isso, a primeira coisa é clicar nesse botãozinho com o sinal de mais e aí a gente precisa escolher a opção para criar um novo repositório. Aqui nessa tela tem algumas coisas simples que a gente precisa configurar. A primeira delas é o nome do repositório. A gente vai escolher o nome Receitas. A gente tem a opção de colocar uma descrição deste repositório. E aí a gente vai usar o seguinte: repositório de receitas de comidas salgadas e doces. A gente quer um repositório público, então a gente vai deixar marcada aqui a opção de repositório público. E essas opções adicionais que estão aqui mais para baixo, elas não são necessárias para a gente nesse momento. Então isso aqui para a gente já é suficiente. E a gente pode clicar nesse botão verde no fim da página para fazer a criação do repositório. Nessa tela, nós vemos algumas opções de como integrar o repositório local com esse repositório remoto no GitHub. E eu já vou mostrar para você isso lá no terminal. Antes disso, vamos só ver esse diagrama novamente para ficar claro o que vai acontecer. O repositório que nós criamos no GitHub, ele está vazio. Para que nós possamos enviar arquivos para lá, nós precisamos integrar os repositórios. E como fazemos isso? Bom, o primeiro passo é avisar para o nosso repositório local sobre a existência de um repositório remoto, que é esse que está sendo hospedado pelo GitHub. Então, agora sim, vamos lá para o terminal para ver como que isso funciona. A configuração do repositório remoto é realizada com o comando git remote. Git remote. Esse comando tem algumas opções de subcomandos. Nesse caso, nós vamos usar o subcomando add, pois nós queremos adicionar um novo repositório remoto. Agora, nós precisamos informar dois argumentos. O primeiro é o nome que nós queremos dar para esse repositório remoto. E o segundo é uma URL, um endereço para que o Git consiga se comunicar com esse repositório através da internet. Sobre o nome, que é o primeiro argumento, é bastante comum dar o nome de origin para o repositório principal. É como se ele fosse a origem, o ponto mais importante do versionamento de código do projeto. Então aqui a gente vai dar esse nome para o nosso repositório remoto. Origin. E o último argumento é o endereço do repositório remoto. Essa informação nós conseguimos lá no GitHub. Voltando naquela tela com as informações de integração do repositório, entre outras coisas, existe aqui o comando completo para adicionar esse repositório como um repositório remoto. E nele tem a URL certinha que a gente precisa usar no comando git remote add. Vamos então copiar essa URL e voltar para o nosso terminal. E aqui a gente vai colar a URL que a gente acabou de copiar. Pronto, a formatação ficou meio estranha aqui, mas tudo bem. Deixa eu dar uma limpada nessa tela. Bom, com isso, o nosso repositório local já consegue se comunicar com o repositório remoto. A gente ainda não enviou os nossos arquivos para lá. Apenas informamos para o Git que existe um repositório remoto chamado origin. Agora, nós vamos ver um novo comando que serve para enviar os commits do repositório local para um repositório remoto. Esse comando é o git push. Existem algumas formas de usar esse comando. A forma mais simples é usando dois argumentos.
Um para indicar para onde nós queremos fazer o push, ou seja, para onde queremos enviar os commits, e outro para indicar qual a branch que nós estamos querendo enviar. No caso, nós queremos enviar para o origin, então o primeiro parâmetro é origin, e nós queremos enviar os commits que estão na nossa branch master. Então, o nosso segundo parâmetro é master. Antes de executar o comando, um comentário que vale a pena é o seguinte: na primeira vez que executamos isso, nós podemos usar a opção "-u", pois assim o Git irá lembrar desses parâmetros que nós estamos usando e nas próximas vezes não será necessário digitar o comando completo. Nós podemos digitar apenas git push sem especificar mais nada e o Git já saberá como mandar os commits. Então, vamos editar esse comando colocando essa opção "-u". Como a gente está querendo enviar esse push para o GitHub, é necessário que a gente faça a autenticação, usando o login e a senha que nós criamos lá na conta do GitHub, para que ele aceite esse push que a gente está enviando. Então aqui eu vou colocar o login da conta que a gente está usando no GitHub, e depois ele pede a senha. Eu vou colocar a senha aqui, e os caracteres da senha não aparecem no terminal. A gente está enviando o push. Pronto, o push foi enviado com sucesso para o GitHub. Vamos voltar lá no site do GitHub para ver o nosso projeto. Eu vou clicar aqui no nosso repositório Receitas para recarregar essa página. Agora, aqui no nosso projeto no GitHub, a gente consegue ver as pastas que estão armazenadas no nosso repositório. A gente consegue inclusive navegar nessas pastas e ver os arquivos que estão armazenados aqui. Existem outras coisas que a gente consegue ver aqui sobre o repositório, por exemplo, todos os commits que estão criados. Aqui é uma lista dividida por datas, a gente consegue ver o autor de cada commit, as mensagens de commit, os IDs de cada commit aqui mais à direita. E a gente consegue ver até os detalhes de qualquer commit que a gente queira clicando no commit. Então aqui, por exemplo, a gente vê exatamente o que foi alterado nesse commit. Então, usando o GitHub ou o Bitbucket, a gente tem uma plataforma que oferece uma série de ferramentas que tornam muito mais simples a visualização de detalhes e de histórico do repositório. Recapitulando os novos comandos do Git que nós usamos nesse vídeo, depois de termos criado uma conta no GitHub e configurado um repositório lá, nós adicionamos o GitHub como um repositório remoto no projeto de receitas com o comando git remote e usamos o comando git push para enviar os commits do projeto para o repositório remoto hospedado no GitHub. Eu criei 2 novos commits no projeto usando a minha conta pessoal do GitHub. Repare que esses commits mais recentes, que adicionam 2 novas receitas, foram criados por um usuário diferente dos commits anteriores que nós tínhamos no projeto. É como se outro membro da equipe de desenvolvimento desse projeto tivesse terminado alguma tarefa e enviado para o repositório central essas modificações. Voltando aqui no começo, aqui na home do projeto, nós vemos que, de fato, existem novos arquivos. Por exemplo, na pasta de receitas doces, tem esse novo arquivo brownie.txt. Assim como na pasta de receitas salgadas, tem esse arquivo com uma receita de macarrão. E voltando lá no nosso ambiente, a gente pode reparar que os arquivos novos que foram adicionados no projeto, obviamente ainda não existem aqui no nosso repositório local. Então, o próximo comando que a gente vai aprender serve justamente para trazer modificações que já existem no repositório remoto, mas que ainda não estão presentes no repositório local. Esse comando é o git pull. Git pull, e nós vamos passar para ele 2 parâmetros. O primeiro dizendo o repositório remoto, de onde nós queremos puxar as mudanças, e o segundo indicando a partir de qual branch. Então, o repositório remoto é o origin e a branch é a master. E pronto, agora é só rodar o comando.
Aqui na mensagem, o Git está indicando os 2 arquivos que foram incluídos e agora eles apareceram ali à esquerda dentro das pastas de receitas. Eu queria mostrar para você também um pouquinho do Bitbucket. Depois de você criar uma conta e fazer login, essa é a tela inicial. Nós vamos adicionar o Bitbucket como um outro repositório remoto do nosso projeto. O primeiro passo, assim como fizemos no GitHub, é criar um repositório aqui na plataforma do Bitbucket. O nome do repositório vai ser receitas e a gente vai deixar marcada a opção de repositório privado e também a opção de tipo de repositório Git, que é o que a gente quer. Aqui nessa página tem uma seção que explica exatamente como fazer para conectar esse repositório remoto com um repositório local já existente. Aqui tem um comando já indicando um git remote add, mas a gente vai copiar só a URL desse repositório no Bitbucket. E aí a gente vai digitar o resto dos comandos lá no terminal. Git remote add. E a gente vai chamar esse remote de Bitbucket. E aí é só colar a URL que a gente copiou de lá da página. Pronto, agora existe um novo repositório remoto conectado ao nosso repositório local. Vamos então enviar os arquivos para lá, para o Bitbucket, com o comando git push. Git push bitbucket master. Assim como no caso do GitHub, ele precisa que a gente digite a senha da conta no Bitbucket. Ele, nesse caso, já pegou o nome de usuário por conta da URL que a gente está usando. Eu vou colocar aqui a senha e apertar Enter. Então, voltando lá no Bitbucket, essa agora é a cara do nosso projeto. Aqui a gente pode, assim como no GitHub, dar uma olhada no código-fonte, nos arquivos do projeto, no caso são os arquivos de receitas. Nós podemos olhar os commits desse projeto e o detalhe de qualquer um dos commits que nós quisermos. Então aqui, por exemplo, tem as modificações introduzidas por esse commit. Bom, aí aqui existem uma série de outras ferramentas e opções que você pode explorar, mas o ponto é que usando tanto o Bitbucket quanto o GitHub, você vai ter nas suas mãos uma plataforma muito completa e muito preparada para receber o seu repositório. Para puxar mudanças do repositório remoto para o repositório local, nós usamos o comando git pull. Ele é útil, por exemplo, quando outros membros da equipe enviaram alterações para o repositório central e você deseja trazê-las para o seu repositório local. Depois de termos feito isso, nós criamos um projeto no Bitbucket e adicionamos ele como um segundo repositório remoto. Esses repositórios remotos funcionam de maneira completamente independente e você pode tranquilamente enviar um push para um e não enviar para o outro, se isso por algum motivo fizer sentido para o seu projeto e para o seu fluxo de trabalho. Como você deve ter percebido, os comandos do Git possuem várias formas diferentes de uso e opções que alteram os seus comportamentos. O que nós vimos nesses vídeos são formas comuns de usar os comandos e por isso eu encorajo você a consultar a documentação e pesquisar sempre que necessário.